Hoje é dia 5 de junho de 2025. A janela extra do Mundial de Clubes, né, a janela pensada para a Copa do Mundo de Clubes, abriu no dia 1º de junho e ela vai até o dia 10 de junho. Né? No caso, como o dia 1º de junho no Brasil era domingo, a janela na prática começou na segunda-feira, no dia 2. Né? Bem, no final das contas, todos os estados do Brasil abriram janela de registro, portanto, todas as equipes do Brasil estão podendo fazer contratações, não aquelas apenas que estão no Super Mundial, mas aqui a gente fala de Fluminense. E o Fluminense não fez contratações. Na verdade mesmo, no Brasil, poucos times fizeram contratações agora para essa janela. Se você parar para analisar mais na prática, a maioria deles efetivou contratações, tipo a gente com o Thiago Silva. Contratações que já vinham sendo negociadas, etc., e foram efetivadas agora. Só que a gente vai jogar o Super Mundial. E a gente talvez encare a nossa presença no Mundial como a grande chance de aparecer para o mundo. E é mesmo, tá? Vamos falar um pouquinho porque eu tô achando que talvez isso seja uma expectativa muito mais da torcida do que da diretoria. Vamos lá, tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal para dar aquela moral pra gente, tá beleza? Vou pedir a compreensão de vocês para, além dessa moral do like e da inscrição, eu vou só deixar um recado aqui para vocês que a gente está fazendo uma rifa para ir pro Mundial de Clubes, né? Essa rifa já está acontecendo há um bom tempo, já falei dela aqui algumas vezes, mas vou só deixar claro que essa é a última semana para essa rifa. A gente sabe que os custos para fazer uma cobertura internacional são altos, a gente faz sempre, a gente está sempre nos estádios, mas a gente sabe que para os Estados Unidos, a gente está falando de efetivamente, né, um outro continente, para a América do Norte, custo com dólar muito alto. A gente viu qual era a melhor forma de fazer isso, a gente vai fazer investimento nosso, a gente tem os nossos patrocinadores nos ajudando, mas a gente também viu a necessidade de contar com a sua ajuda. O Jornada estará nos Estados Unidos e a gente pretende fazer muito conteúdo mesmo. Não só aqui no Raiz Tricolor, como no próprio canal. Lá do Jornada vão ter 2 lives por dia, aqui no Raiz Tricolor vai ter vídeo pra caramba, com aquela cobertura que você tá acostumado a acompanhar por aqui. Cara, a rifa vai acontecer na próxima terça-feira, no dia 10. O que a gente tá rifando, tá? Uma camisa autografada pelo Fábio, uma pelo Germancano, uma pelo Paulo Henrique Ganso. É uma camisa com autógrafo específico, tá? Mais 2 camisas oficiais do Fluminense, que você escolhe ali o tamanho. Um copo, que é quase uma jarra térmica da Gold Case oficial do Fluminense. Um moletom, que é esse que está aí na imagem oficial do Fluminense. Uma toalha oficial do Fluminense. Um boné, na verdade 2 bonés oficiais do Fluminense. São pelo menos 10 prêmios, tá? A gente já fez alguns sorteios extras e tal, mas o que você precisa fazer para participar dessa rifa? Mandar um pix para jornadanomundial@gmail.com, tá aí na tela e vai estar aqui na descrição. R$10 cada número, tá? Quiser mandar R$100, são 10 números. Quiser mandar R$1.000, são 100 números. Você tem mais chances de ganhar, inclusive até mais de um prêmio, né? Se você comprar vários números, você pode ganhar várias vezes também, beleza? Mas a gente conta com o seu apoio, não precisa se preocupar em mandar R$1 milhão. Se mandar, vai ser muito bem-vindo. Se estiver sobrando aí pra você, tá show. Mas, cara, muita gente mandou R$10 e a gente é imensamente agradecido, porque a gente não tinha noção de que a galera ia abraçar tanto, beleza? É a última semana, na próxima terça-feira vai ter uma live especial aqui pra poder fazer esse sorteio, e aí a gente vai sortear esses prêmios, então aproveita, última semana você pode dar uma moral pra gente e ainda sair com uma camisa autografada pelo Fábio, pô. Eu confesso que eu estou com inveja desse prêmio, tá? Só pra deixar claro. Vamos lá. Cara, a gente fala sobre contratação, né? Como eu falei, cara, na abertura eu falei bem assim, o Fluminense até agora não contratou e a gente não viu muitos outros clubes. De fato, você olha o elenco de Palmeiras, Flamengo e Botafogo, se você for perguntar a esses times, talvez o torcedor do Botafogo, ainda mais agora com a saída do Cuiabano, do Jair e do Igor Jesus, ele vai identificar e falar, não, o time precisa de contratações, o time precisa de reposições, etc. No caso de Flamengo e de Palmeiras, talvez um torcedor mais crítico, alguma coisa vai falar sobre contratação, mas é muito mais críticas ao jogador que lá está, ao treinador que lá está e tal. As críticas vêm muito mais por esse lado. Não vem tanto ao elenco, porque são 2 elencos muito caros, 2 elencos muito bons e 2 elencos longevos. Você pega ali alguns jogadores nesses elencos que já estão ali há muito tempo. O Fluminense
não foi o time que investiu muito dinheiro. O Fluminense não era primo pobre, tá? Só pra deixar claro isso. Porque às vezes a gente se pega nessa também. Olha, o Fluminense é tão miserável. O Fluminense, olha, não tinha nem dinheiro pra ir de avião pros jogos. O Fluminense foi até Buenos Aires de ônibus e tal. A gente pega como se o Fluminense fosse um Muxucuna. Como se o Fluminense fosse até o próprio Libertado. Não, gente. O Fluminense tinha um dos maiores investimentos daquela Libertadores. Só que ainda assim não era comparado, por exemplo, ao time que foi eliminado pelo Olímpia na nossa Libertadores, né? Ao Flamengo. Não era um investimento, por exemplo, comparado ao do próprio Palmeiras, que foi eliminado pelo Boca Juniors. Era um investimento talvez muito mais próximo do Boca. O Boca tem um super investimento, tem um investimento maior do que o nosso. Mas é um super investimento para a Argentina, para a gente nem tanto. Então, assim, a gente olha para os nossos entes aqui e a gente vê o Botafogo, que o John Textor fez gerar um dinheiro e sentou grana no Botafogo e pagando de rico no mercado. E a gente viu o Flamengo sendo campeão dessa maneira e o Palmeiras sendo campeão dessa maneira com investimento de dinheiro, que o Flamengo e o Palmeiras têm uma diferença que é, eles geram muito dinheiro também. O Botafogo não gera dinheiro. O Botafogo teve investimento. Ele ainda não gerou um dinheiro desse. E aí, cara, isso faz com que a gente não esteja muito satisfeito. A quantidade de comentários que eu já vi até agora com... E eu concordo em parte, tá? O Fluminense teve 1 ano e meio para se planejar para esse Copa do Mundo de Clubes, para esse Mundial. O Fluminense foi campeão dia 4 de novembro de 2023. Eu ainda dou aqui 1 mês e meio, que é basicamente o tempo ali para até o Mundial, porque o Fluminense tinha que se planejar para o próprio Mundial de 23. Desde janeiro de 24, o Fluminense fez investimentos, contratou jogadores, arrecadou dinheiro de patrocínio, o Fluminense contratou treinadores, o Fluminense fez tudo e em tudo isso a manchete mundial estava lá. O Fluminense renova o contrato com a Superbet, vocês sabem, eu não falo que sem problema nenhum, nosso patrocinador aqui é a KTO, mas quem patrocina o Fluminense é a Superbet. O Fluminense renova o contrato com a Superbet, colocando na mesa a exposição do Mundial de Clubes. Então o Fluminense arrecadou pensando em Mundial. E apesar de eu discordar em parte sobre essa frase de o Fluminense teve 1 ano e meio para pensar no Mundial e vai para o Mundial com o Everaldo, e eu vou explicar já porque, qual a parte que eu discordo dessa frase, eu tenho que concordar que o Fluminense arrecadou mais por causa do Mundial. E o Fluminense gastou mais por causa do Mundial. É importante dizer isso. A cota que o Fluminense receberá para esse Mundial de Clubes, que gira ali em torno de quase 100 milhões de reais só para jogar a fase de grupos, óbvio, tem um desconto forte de tributo de imposto dos Estados Unidos, que o Mundial é lá e etc. Mas assim, o Fluminense contratou pensando ali já em receber 70, 60, 80 milhões de reais também da cota do Mundial. Não é à toa compras, a mudança de perfil do Fluminense, principalmente do meio do ano de 2024 para cá. E às vezes a gente vê as entrevistas do Mário Bittencourt e ele fala como se fosse uma mudança de perfil natural que teve com o tempo. Não, gente, teve muito dinheiro que iria entrar do Mundial, a gente já sabia disso, e o Fluminense decidiu, inicialmente, ir na onda do treinador e apostar num método, e ir na onda do treinador com anuência, concordância e defesa do presidente, que ele hoje dá entrevistas jogando isso pra conta do Diniz. Fala, não é uma crítica não, tá, o Diniz. Mas ele tá jogando na conta do Diniz, mas a gente sabe que é do Diniz e da própria gestão do Fluminense. O Fluminense foi ao mercado contratar mais uma vez jogadores em reta final de carreira, mas o Terãs não tem 35 anos. Tá, mas o Terãs já vinha com problemas de desempenho físico. O Marquinhos, que foi o único que veio por empréstimo, que tá fora dessa conta. O Gabriel Pires já vinha com problemas de desempenho físico. Não era velho, tinha problema de desempenho físico. O Thiago Silva é velho e não tem problema de desempenho físico. Esse não tem problema. O problema são os problemas de desempenho físico. E o Fluminense fez uma janela horrorosa em janeiro de 2024, que naquele momento, talvez pela empolgação do título da Libertadores, não passou a ser horrorosa, mas foi muito dinheiro investido, que não custa lembrar que foram 15 milhões de reais quase no Terãs. Não custa lembrar que o Fluminense pagou boa parte do salário do Douglas Costa ali dentro do ano. O Fluminense pagou 1 ano inteiro de salário do Renato Augusto. O Fluminense pagou 1 ano inteiro do Gabriel Apelt Pires. O Fluminense pagou o ano inteiro do salário do Felipe Alves. O Fluminense fez um investimento, uma janela desesperadoramente ruim. Ainda tem contrato com o Antônio Carlos e pagou para trazer o jogador, o zagueiro do Orlando City. Então o Fluminense gastou dinheiro naquele início de ano, tá? Só que gastou dinheiro com contratos. No meio do ano, o Fluminense gasta dinheiro de novo. O Fluminense vai a um mercado alternativo trazer jogadores que são medianos, mas o mercado brasileiro influenciado pelas renovações de contratos com as casas de apostas dos clubes,
com o dinheiro dos adiantamentos das luvas e dos adiantamentos que o Fluminense vendeu 50 anos do seu contrato de TV, pelos próximos 50 anos o Fluminense só recebe 80%, antecipando dinheiro para entrar no caixa. O Fluminense, o mercado fez o quê? Subiu o preço, meu amigo. Se todo mundo tá querendo tal produto e todo mundo tá com mais dinheiro, eu vou cobrar mais caro. E aí o Fluminense traz, por exemplo, Serna por 10 milhões de reais. O Fluminense depois, né, já na virada do ano, vai buscar Freitas, mas já tinha trazido, no meio do ano passado, mais jogadores com investimento financeiro. Começa a mudar um pouquinho o perfil do Fluminense com base nesse dinheiro do Mundial. Então, eu até discordo dessa frase, porque eu acho que o nosso mundinho não pode ficar girando em torno do Mundial. A diferença de investimento entre Fluminense e Flamengo, ela é gigante. Acho que ninguém discorda isso. O Flamengo tem muito mais dinheiro do que a gente. E ainda assim, se você dividir um Mundial de Clubes em potes com todos os 32 times, provavelmente o Flamengo vai estar no mesmo pote que o Fluminense. Talvez uns europeus com menos qualidade e menos repercussão vão estar ali nesse pote junto. Tem muita discussão sobre isso, não. Vai estar praticamente no mesmo. Você pode dizer que se você fizer 50, 32 potes, eles vão estar em potes diferentes. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: a diferença entre a gente passar da primeira fase, que é o que eu acho que o time do Fluminense tem a obrigação de fazer, com todo respeito a sul-africanos e sul-coreanos. O Fluminense tem a obrigação de passar de fase. Chega como campeão da Libertadores para passar de fase. A distância entre ter um investimento para poder ter a obrigação de passar de fase e ter um investimento suficiente para bater de frente, sei lá, passando em segundo com a Inter de Milão nas oitavas de final, é uma diferença que a gente, meu amigo, não importa o que a gente fizesse, a gente não ia ter time para chegar lá e dizer que a gente é favorito contra a Inter. E por que eu falo isso? Porque a gente ainda tem debate se o Palmeiras é favorito com o Porto, se o Flamengo é favorito com o Chelsea. Não tem muito, entendeu? O volume de investimento teria que ser um volume que não existe na América do Sul. E aí, então esse é o ponto, só que eu coloco, tipo assim, não dava para ser feito nada que fizesse a gente chegar nesse Mundial numa condição totalmente diferente da que a gente tá. Dava para ser feito diferente e tentou ser feito e erraram. Porque, como eu falei, dinheiro a mais foi arrecadado, dinheiro a mais foi gasto. Então, quando nessa janela agora, e eu abri falando de contratação para poder falar disso, essa janela agora, ela não foi feita em momento nenhum pra gente trazer jogador pra Mundial. Em momento nenhum essa janela foi feita para um time brasileiro ir ao mercado contratar um jogador para jogar o Mundial. Essa janela foi feita exclusivamente com um objetivo. Times europeus que têm jogadores que se encerram o contrato no final da temporada deles, que é agora no dia 30 de junho, times europeus que têm contrato encerrando possam levar esses jogadores para o Mundial de Clubes, para a Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo de Clubes vai até o meio de julho, esses jogadores não teriam contrato, não poderiam renovar com antecedência, então esses jogadores não estariam lá. Foi único e exclusivamente pensando em renovações. Ou uma ou outra transferências muito raras. Então essa janela não foi feita para isso. As nossas contratações mundiais já foram feitas no início do ano. Inclusive pensando em adaptação dos jogadores. Então, a nossa zaga é Freitas. A nossa zaga, o nosso ataque é Serna, a nossa volância é Hércules. A gente trouxe o Bernal no ano passado também, nesses investimentos financeiros. As contratações para o Mundial já foram feitas. Óbvio, como eu falei, poderia surgir uma ou outra específica ali para o Mundial, por uma situação. Mas o próprio Mário Bittencourt tá dando entrevista, ele deu entrevista ontem lá pro pessoal do Setor Sul Podcast falando isso. Falando, olha, a gente não tá pensando em contratação pro Mundial, não. A gente quer contratar agora, porque aí ao invés de a gente contratar na janela normal do meio de julho, o jogador chega agora já no Fluminense, passa ali um tempão treinando com a gente, que vai ter tempo para treinar lá no Mundial. São 3 jogos em 2 semanas, então assim, vai ter tempo para treinar. Tem 2 semanas de treinamento praticamente, são 11 dias agora, entre a sexta que a gente viaja e a estreia no Mundial. Então assim, vai ter tempo para treinar lá, então a gente quer que esse cara já esteja integrado no grupo. Pro segundo semestre ele tá muito melhor do que se ele chegar depois do Mundial. Essa é a cabeça. A cabeça pensando na temporada. O time do Mundial tá aí. E aí, novamente, teve 1 ano e meio para planejar. Gastaram dinheiro para isso. Só que perderam das 3 janelas que a gente teria até o momento, jogaram uma no lixo e pagaram para jogar nesse lixo. Foi o início de 2024. A do meio de 24 e a do início de 25 teve seus erros e acertos, mas também novamente com dinheiro gasto. Por quê? O investimento para o Mundial já foi feito. Novamente, a gente ao longo dessa quinta-feira, ao longo dessa sexta-feira e talvez no final de semana, a gente vai ter notícias sobre contratação. Porque o Fluminense está tentando contratar jogadores. O Fluminense está trazendo. Mas esses jogadores não estão pensando exclusivamente em Mundial. A gente vai para o Mundial com o Everaldo, a gente vai para o Mundial com o Paulo Baia, porque esse foi o elenco montado para o Mundial. As contratações de agora
Estão pensando em reta final de Sul-Americana, em disputa por título brasileiro e etc. Esse é o fato. O jogador pode chegar e jogar o Mundial? Claro, né, meu amigo? O cara tem contrato assinado, mas não é pensando exclusivamente nisso. Beleza? Deixa o like aqui embaixo, concorda, discorda da vida, mas comenta aqui embaixo sempre com muito respeito. Tamo junto, até a próxima. E não esquece da rifa do Mundial, tá? As informações estão aqui embaixo na descrição. Valeu.